a criança no plano missionário de Deus. E para isso, eu queria usar como texto base daquilo que Deus colocou no meu coração, a passagem que se encontra no livro de Gênesis. Se os irmãos e irmãs estão com a Bíblia, por favor, livro de Gênesis, capítulo 37, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Gênesis 37, do primeiro versículo ao versículo 11. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma longa túnica. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse a eles. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvavam diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. E no capítulo 47 ainda do livro de Gênesis, capítulo 41, os irmãos e as irmãs conhecem a história e tudo que se passou na vida de José, mas o dia chegou em que o sonho se tornou realidade. E no capítulo 41, versículo 37, quando José revela o que estava para acontecer a Faraó, que viriam 7 anos de fome, 7 anos de prosperidade, e o que Faraó deveria fazer para armazenar comida para os 7 anos de fome, o Faraó diz o seguinte: o plano pareceu bom ao Faraó e todos os seus conselheiros, por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o seu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. E assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Que Deus abençoe a sua palavra e a nossa reflexão nela nesta manhã.
Os irmãos sabem que pouco depois disso, os seus irmãos, os irmãos de José, os seus pais, vieram se prostrar diante dele. Mas o que eu queria dizer nessa manhã, meus irmãos, é que a semelhança de José, Deus tem sonhos para cada um de nós e para cada um dos nossos filhos, para cada uma das crianças que Deus tem colocado nas nossas mãos para alcançar. Ele tem um plano, Ele tem um projeto a cada um de nós, comprados pelo sangue de Jesus. Agora, o sonho de José foi uma revelação muito abreviada, simbólica, figurada do propósito de Deus para a sua vida. Era muito mais do que apenas uma posição de autoridade, uma posição que mais tarde demandaria que seus irmãos e pais se prostrassem diante dele. Deus queria usá-lo como instrumento de preservação do povo escolhido, de onde viria o Messias, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E estava enviando José àquela terra para não só preservar o seu povo, mas todos os povos ao redor. Ele se tornaria como Jesus, servo de todos. E no plano material, aquilo que Faraó bem reconheceu ao chamá-lo de Zafenate Paneia, que quer dizer Salvador do mundo. E do mesmo modo, o sonho de Deus, o plano de Deus para a sua igreja, o plano de Deus para a sua igreja que inclui toda criança, todo menino, toda menina, é que nós sejamos o seu instrumento de salvação no mundo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 8 e 9, o apóstolo Pedro nos fala que nós somos a raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o plano de Deus. Essa é a única razão porque nós estamos aqui nessa São Paulo que não é nada maravilhosa. Eu sou de São Paulo. Caótica, né? Nós podíamos estar na presença do Senhor, na glória, desfrutando da santidade gloriosa de Deus, mas estamos aqui porque Deus tem um plano. Ele quer alcançar pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, como diz Apocalipse 5, capítulo 5, versículo 9. Ele nos deu a ordem de ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar algumas coisas, todas as coisas, inclusive guardar o ID de Jesus. E é isso que nós precisamos ensinar às crianças. Jesus nos mandou ir. Nos mandou ir, caminhando, como diz o corinho que temos cantado aqui. E dentro desse propósito de Deus, o plano de Deus para alcançar o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo, Ele tem um plano específico para cada um de vocês aqui, para cada um de nós, dentro da sua visão missionária de alcance do mundo. Em Efésios 2:10, para cada menino, cada menina, a palavra de Deus diz que nós somos criaturas, feitura dele. Na verdade a palavra no grego é poema. Nós somos um poema de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Antes de você nascer, minha irmã, meu irmão, Deus já tinha preparado algo glorioso para você caminhar, para você estar aqui hoje, para você estar envolvida em alcançar as crianças, envolvido em ministrar as crianças. E a essas crianças também Deus tem um chamado. Aliás, eu quero dizer que somos todos
chamados, amém? Somos todos chamados a participar dessa missão gloriosa de Deus. A maior obra que alguém pode almejar é estar envolvido no alcance dos perdidos para Jesus Cristo. E os irmãos estão fazendo isso, glória a Deus. E os meios da revelação de Deus são diversos. No caso, e eu falo isso porque vocês têm que guardar nas suas mentes as crianças a quem vocês estão ministrando. Esses meninos que não param quietos na classe. Uma pergunta, por favor. Quantos aqui já foram meninos? Quantos já foram meninas? Quantos já foram meninos levados? Eu era impossível na escola dominical. Eu era impossível. Um dia eu cheguei antes de começar a classe e eu fiz a marca do Zorro no caderno de todos os alunos da escola dominical. É claro que só tinha um que era suspeito, né? Eu tomei um castigo, nunca mais pude assistir o Zorro na minha vida. Mas esse menino, essa menina que, né, você olha assim, não dá para a gente imaginar o que aquela criança pode se tornar nas mãos do Deus onipotente. Eu queria encorajar você a ver nessa criança, no meio da terra suja, o ouro. O ouro. O ouro é aquilo que Deus pode fazer na vida deles. E Deus dá sonhos a crianças. Deus pode dar até um sonho mesmo, uma revelação. Eu acredito que até hoje as pessoas possam ter um sonho. Mas eu gostaria de citar Filipenses 2,13, que muitas vezes o sonho de Deus, a vontade de Deus, o sonho é a vontade dele, não é? A vontade de Deus, o sonho de Deus, o projeto de Deus é colocado de uma maneira muito suave. Às vezes não é uma coisa tão drástica, uma visão, um anjo descendo do céu falando, não. Filipenses 2,13 diz que Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o realizar. Deus coloca um querer no coração. Quando alguém expõe, né, a visão do mundo perdido, Deus coloca no coraçãozinho da criança aquela preocupação, aquela paixão. Ele coloca aspirações. Por um trabalho de evangelismo, um trabalho transcultural e outros trabalhos, tanto em áreas urbanas, rurais, assim por diante. Mas também Deus fala ao coração do menino e da menina. No caso de Samuel, né? Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ainda menino, ele se tornou um profeta de Deus. Vocês estão ministrando a futuros profetas. Eu acho que até alguns poderiam já ser profetas hoje, se a gente desse oportunidade para falar. Porque muita criança tem profetizado na minha vida. Eu me lembro no Senegal, nós estávamos numa crise, sem dinheiro, construindo a nossa casa numa aldeia, entre um povo não alcançado. Não tinha de onde vir dinheiro. Às vezes até eu olhava assim para ver se algum urubu, algum corvo tinha trazido alguma carne para a gente comer. E eu estava dizendo assim para Maitê, olha Maitê, eu acho que a gente vai ter que parar de construir a nossa casa, porque nós estamos sem dinheiro. E aí a Maitê falou assim, olha, por que a gente não arruma um empréstimo com a missão, depois a gente paga? O meu filho Rubem estava ouvindo no quarto, a gente achava que eles estavam dormindo já. Menino! Ele chegou ali, na cozinha, era um lugar que a gente usava como cozinha, um quartinho pequeno, olhou para nós e disse, papai e mamãe, eu só queria dizer uma coisa para vocês. Jeová Jireh, Deus proverá. No dia seguinte aparece um carro de manhã na aldeia, que não vinha carro ali. Eu falei, o que será que está acontecendo? Algum parente de alguém da aldeia morreu. Era um missionário suíço que a gente tinha conhecido uns meses atrás, numa cidade. Eles passaram ali e falaram assim, olha Gerson, a gente estava indo passar férias
num hotel aqui, a gente resolveu passar aqui para ver vocês e tal. Aí tomamos um café, eram amigos. E aí ele tira da sua bolsa um envelope, tinha $1.000. Ele falou, olha, é para vocês construírem a casa e também tirarem uma semana de férias. Mas o meu filho profetizou naquela noite. Vocês têm profetas, vocês têm missionários entre vocês, vocês têm apóstolos, vocês têm evangelistas, vocês têm pastores que podem mudar o cenário da igreja brasileira. Sejam fiéis, irmãs, sejam fiéis, irmãos. As crianças precisam ouvir a palavra de Deus, elas precisam ouvir a ordem de Jesus, ir por todo mundo, e quando a gente prega isso, elas respondem. Elas precisam saber decor Romanos 10, 13 a 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como virão se não há quem? Como pregarão se não forem enviados? É preciso enviar. Temos que pregar às crianças a grande comissão. E elas serão inspiradas a levar o Evangelho aos perdidos. Deus fala através de biografias, né? Ontem o pastor Jader falou da importância de biografias. E são exemplos e modelos de missionários. E a gente aprende com a biografia que Deus usa pessoas que não são super-heróis. O único super-herói é Jesus, né? Usa pessoas como a gente, um moleque da moca como eu, né? Usou David Livingstone, e para mim, uma das coisas maravilhosas foi aprender a ler e poder pegar a biografia de David Livingstone com 8 anos de idade. Quantas vezes, sozinho, com meu dedinho seguindo a leitura, eu terminava os capítulos chorando, de alegria, de ver pessoas que serviam os demônios na África e agora estavam salvas, louvando a Jesus. A história de Gladys Always, o livro A Morada da Sexta Felicidade. Uma mulher pequenininha, franzina, que foi para a China. E eu não me lembro do livro todo, muitos anos atrás. Mas eu me lembro que teve uma rebelião na prisão, e ela pequenininha se coloca ali no meio, entra no presídio, ela foi chamada pelos mandarins para apaziguar esse tumulto, e quando ela entra ali, a presença de Jesus na vida dela silenciou todo aquele tumulto, e ela foi um instrumento de paz e de salvação de muitas pessoas. Essas biografias me inspiraram. As histórias da PEC que eu ouvia, que a mamãe contava, Gilberto, né? A história da Amy Carmichael, de Hudson Taylor, me fascinavam. E eu já sentia no meu coração aquele desejo de imitar a fé dessas pessoas. E Deus fala através também de desafios missionários. Em 2 Coríntios 8, 16 a 17, nós temos uma coisa muito importante. Porque muitas vezes nós esperamos um anjo descer do céu, ou um sonho como José teve, mas Deus usa outras maneiras, e esta para mim é uma das mais comuns. Aqui Paulo diz, graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude, a mesma preocupação por amor de vós. Ele está escrevendo aos Coríntios, ele estava na Tessalônica, parece, ou não me lembro agora. Mas ele atendeu ao nosso apelo, ao nosso desafio. E mostrando-se mais cuidadoso, ele partiu voluntariamente para vós outros. Então, irmãos, necessidades apresentadas às crianças, aos pequeninos, como Paulo fez com Tito, com fervor, com paixão, com coração, com apelo. Deus toma isso, transfere aos corações sensíveis e abertos. E essas crianças, ou quem tem ouvidos para ouvir, vai responder. Deus coloca no coração a mesma solicitude, a mesma preocupação. Na verdade, David Livingstone,
Como foi o chamado dele? Ele ouviu o Robert Moffat, que se tornou seu sogro depois, falando sobre as milhares de aldeias que ele via na África, sem ter nenhum cristão, nenhum missionário para alcançá-los. E David Livingstone pegou aquela visão, Deus colocou no coração dele a mesma preocupação, mesma que acontece aqui. E ele vai, como Tito, voluntariamente, para atender ao chamado missionário. O Gilberto contou aqui, eu tinha acho que 10, 11 anos de idade, quando, olha, culto para mim na igreja era a coisa mais chata que existia. Minha mãe até levava um caderninho para fazer desenho. Depois criaram um cultinho para as crianças, foi legal. Mas nessa noite eu estava ali, e eu ouvi quando o pregador, não me lembro de toda a mensagem, mas eu ouvi quando ele falava que ele estivera numa aldeia indígena dos índios Kaiowás. E havia apenas 2 missionárias solteiras, sozinhas ali, e com dezenas de outras aldeias sem nenhum missionário. Eu já tinha lido as biografias, e ele disse, quem irá? Irmãos, eu não posso entender, eu era um menino, eu não sei nem como, eu não era pessoa de ir para frente, não é? E eu não me lembro nem se ele fez um apelo, mas eu me levantei, fui lá na frente, me ajoelhei diante da igreja, movido pelo Espírito de Deus. Eu disse, Senhor, faça de mim esse missionário. Então, irmãs e irmãos, não deixe de desafiar, não deixe de mostrar as necessidades, porque ao vê-las, Deus pode muito bem transformar essa paixão sua, transferir essa paixão ao coraçãozinho dessas crianças. Convide missionários para falar na sua igreja, missionários transculturais, culturais, missionários da PEC, missionários trabalhando com drogados de várias áreas, para que elas tenham essa oportunidade de ouvir, de levantar os olhinhos e ver os campos que estão brancos para a ceifa. E Deus vai colocar, né? Leve profissionais em missão, né? Jogador de futebol que está plantando igreja lá fora, engenheiro. E a questão não é ser missionário ou ser professor. Eu tenho um filho que fez filosofia, depois ele fez uma pós-graduação em educação na Noruega, filosofia na Itália, e hoje ele é professor numa universidade, num país muçulmano onde você não entra como missionário, mas você entra como professor. Professor missionário, pianista missionário, violeiro missionário, baterista missionário, né? Eu sei de uma mulher que, num dos hotéis mais luxuosos do Oriente Médio, ela toca piano, e muitas vezes toca hinos, e ali ela tem o seu sustento como música, né? Como artista, e tem a oportunidade de compartilhar a fé. Então, o campo é muito vasto, né? A gente precisa encorajar, seja qual for a profissão, carreira que o menino pensa em sonhar, fala, você pode, eu quero ser médico. Sabe que você pode ser um médico missionário? Ah, que bom. Ah, não, eu quero ser engenheiro. Olha, precisa de engenheiro lá, na Arábia Saudita, né? Engenheiro químico e assim por diante. Através da oração e intercessão, Mateus 9, 28, 38, Jesus fala, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara, que mande trabalhadores à sua seara. E aliás, trabalhadores aqui são pastores de ovelhas, né? Pastores de ovelhas. E os discípulos oraram, e no dia seguinte Jesus fala para eles, vão vocês de 2 em 2. Muitas vezes nós oramos e nos tornamos a própria resposta às orações. Engaje os seus meninos na oração por missões, pelos missionários. Amém? E também através de projetos missionários, é preciso envolvê-los. Timóteo foi primeiro levado. Paulo viu o potencial daquele jovem e o levou consigo. Por que não levar crianças nos nossos projetos de evangelismo? Os nossos filhos,
Nós temos 4 filhos, 2 meninos, 2 meninas. Eles não foram somente levados conosco, mas eles eram parte integrante da equipe. Olha, esse senhor que acabou de chegar aqui em casa, ele é muçulmano, ele não conhece a Jesus. Vamos orar para que Jesus venha morar no coração deles. Eles oravam, participavam. E isso é importante. Hoje eu tenho 3 dos meus 4 filhos que são missionários. Louvo a Deus por isso. Não existe maior privilégio do que vê-los engajados na obra missionária. E também me lembro do meu pai. Meu pai não perdia oportunidade. Ele era a pessoa que falava com qualquer um na rua, no ponto de ônibus, na farmácia. E ele achava logo uma brecha. Meu avô também era assim. Achava uma brecha para falar de Jesus. Sempre evangelizando seus familiares, que eram família tradicional, católica, italiana. E conheci, agora no mês de setembro, um irmão Paulo da Galileia. Ele é árabe, cristão, e ele começou, quando menino ainda, a se envolver com evangelismo, com missões, por causa da sua avó. A sua avó era cega, e ela disse assim: menino, vem aqui me ajudar. E ela sentava embaixo da árvore, em frente da sua casa, e ela era cega, sentava ali com a Bíblia. Aí, você vem aqui aprender como é que a gente faz. E passava alguém na rua, ela mandava chamar: senhor, por favor, você está muito ocupado? Não, não estou não. Ali o pessoal meio, uma vida mais tranquila, né, na Palestina, na Galileia. E ela pedia: você pode me ajudar? Eu não enxergo, né? Pode ler esse livro aqui para mim, essa página. E era a Bíblia, né? Aí ele lia e perguntava: o que quer dizer isso? E aí ela aproveitava, evangelizando os muçulmanos, os judeus ali. E aí o menino foi aprendendo, pegando aquela paixão por alcançar as pessoas. Depois o pai, né, aos 12 anos de idade, o levava para evangelizar de porta em porta, judeus, árabes. E ele foi criando aquele amor, aquela paixão. E depois, além de ser missionário no seu próprio país, foi para o Líbano, trabalhando com muçulmanos. E hoje faz um ministério na Noruega espetacular, maravilhoso, alcançando muçulmanos para Cristo. Ele, outro dia, me contou que tinha telefonado para um colega, também da mesma organização, na Suécia, em Estocolmo. Com essa vinda de muçulmanos para a Europa, muita gente fica apavorada, os muçulmanos estão chegando. E nesse telefonema, ele estava no meio de uma reunião com 500 convertidos do islamismo ali em Estocolmo. Meus irmãos, a seara é grande, as oportunidades são grandes, mas nós precisamos, desde a infância, envolver os meninos na obra missionária. Gente, o tempo vai indo, eu preciso correr um pouquinho. Mas a semelhança de José, Deus tem sonhos para cada um de nós, sonhos para as suas crianças, para os seus meninos, suas meninas, mas a semelhança de José, as crianças e nós vamos enfrentar oposição e adversidade contra os sonhos que Deus tem para elas, para nós. E aqui que nós temos um papel importantíssimo como pais, evangelistas de crianças, professores, pastores de crianças, porque o diabo, o nosso adversário, ele, como leão, vai procurar devorar essa visão. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir sonhos. Então nós temos que estar vigiando e acompanhando essas crianças que a gente vê que tem o chamado de Deus, o toque de Deus na vida. Eu me lembro do quadro de John Bunyan, quando depois da sua conversão ele vai para um palácio e ali tem a armadura de Deus, ele recebe a armadura de Deus, tem a funda que Davi usou para derrubar o Golias, a lança de Golias, e tem ali um quadro, Jesus derramando óleo em cima de uma fogueira, e Satanás com um vaso derramando água para apagar o fogo. E é mais ou menos isso que acontece. A gente
tem que esperar e se preparar para enfrentar, porque o diabo vai tentar jogar água na fogueira, no fogo dos coraçõezinhos das crianças. Temos que acompanhá-las no seu chamado. Elas vão enfrentar, em primeiro lugar, você tem aí na apostila, incompreensão no seio da própria família, no seio da igreja. O sonho de José era uma loucura, de verdade, porque quem tinha direito a uma posição de autoridade acima de todos os irmãos era quem? O primogênito. No Senegal, inclusive, se eu estivesse na África hoje, no Senegal, o meu irmão chegasse para mim, gostei do teu paletó, dá para mim. Eu ia tirar na hora, sim, e dá para ele. É assim que funciona. Gostei do teu relógio, está aqui. O primogênito é o chefão. Ah, Gilberto. Depois, você precisa emagrecer primeiro, depois eu te dou meu paletó. Era uma coisa sem precedentes. Eu contei do meu chamado lá na igreja. Interessante que realmente eu não entendia tudo, mas o pessoal da igreja no domingo seguinte dizia: aqui vem nosso missionário. O senhor Elias Arren, especialmente. Aqui vem nosso missionário. Você vai ser missionário onde? Eu não sei, por conta da biografia do David Livingstone, dizia: na África. Ah, o nosso missionário na África. E a igreja foi algo assim de Deus, porque a igreja decidiu, o conselho da igreja, criar um fundo de missões, com o nome de um pastor emérito, para que quando eu crescesse, aquele fundo teria recursos para me mandar para a África. Maravilha, né? Algumas semanas depois, eu estava indo para a escola na Moca. Estava indo com o Gilberto. Ele, naquela época, estava longe de Jesus. 4 anos mais velho, tinha 15 anos. Subindo Capitães Mores, indo para o lado ali da Rua da Moca. Ele vira para mim e fala: Gerson, tua vida está diferente. Eu acho que é por causa daquele domingo, não é? Eu falei: deve ser, né? Aquilo foi só um passo emocional. O que foi só um passo emocional? Aí eu fiquei matutando. Passo emocional, passo emocional, passo emocional, passo emocional. E já era. Eu não tinha estrutura naquela idade para até compreender tudo que era aquilo. Eu entendi, talvez foi uma coisa foi muito emocionante, eu chorei ali, mas Deus usa emoções, né? O Senhor chora, Jesus chorou, mas eu não entendia tudo isso. E eu tinha, assim, o meu irmão era, né, mais velho, o primogênito. Poxa, quem sabe foi mesmo isso, eu acabei acreditando na mentira do diabo. E vou dizer que Deus usa não só meu irmão que estava desviado, Deus usa até pastores, às vezes, para nos desviar da vontade de Deus. Porque mais tarde, quando Deus me restaura, os pastores disseram: não, missões lá, com os índios, missões, a selva de pedra aqui, fica aqui, né, desencorajando, etc. Fui chamado de louco. Você, mais tarde, você levar a sua família, seus 4 filhos para a África, você está louco. Você está louco. Santa loucura. Que educação vão ter seus filhos? Essas preocupações, né, banais. A gente vai enfrentar também as crianças, tentativa de aniquilação dos sonhos de Deus. A gente vê aqui que, na história, os irmãos, mais tarde, os irmãos viram que José estava vindo. Lá vem o sonhador, vamos matá-lo, dizer ao papai que uma fera o comeu e vamos ver o que vai dar com esses sonhos.
ameaça de morte é uma arma estratégica de Satanás. Ele quer matar o nosso sonho. Se não puder matar o sonho através de uma tentação, do jeito ou de outro, se ele pudesse, ele tiraria até a própria vida. Mas louvado seja Deus, como bem disse George Whitefield, nós somos imortais até que tenhamos cumprido o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Somos imortais, não temos nada, o diabo que tem que temer quem anda com Jesus no poder e na unção do Espírito Santo. Mas é uma realidade. Eu me lembro, no primeiros meses do Senegal, nós passamos ali, além de pouco sustento, 7 meses sem uma semana de férias de enfermidade. Ficamos muito doentes com malária. E numa dessas semanas, o Andrezinho tinha um aninho. Foi a primeira vez que ele estava saindo, depois de um longo período de malária, e eu estava tirando água no poço, e nós tínhamos no quintal da casa umas palmeiras muito altas, com uns cocos pesadíssimos, mais ou menos 15, 20 metros as palmeiras. O Andrezinho, muito fraquinho, né, branquinho, saiu pela primeira vez para andar um pouquinho no quintal da casa. Ele estava debaixo desse coqueiro. A gente escuta um quebrar de galho em cima. E o André, ele virou um passo. Meus irmãos, eu tenho certeza que foi um anjo de Deus, porque o coco caiu ali em cima. Sabe por quê? O diabo sabe algumas coisas e sabe que hoje ele estaria num país islâmico para tirar as pessoas das garras de Satanás para o reino da luz. Mas a ameaça de morte não quer dizer que ele tem poder para tirar a vida, porque Deus é que tem todo o poder, mas a gente tem que estar preparado para enfrentar essas coisas e acompanhar nossos filhos. Um curso aparentemente contrário aos sonhos de Deus. Do trono José é levado ao fundo do poço. Depois, eu não sei se José questionou, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Não foi isso que eu sonhei. Depois, ele é vendido como escravo. Depois, ele vai para uma prisão. Na prisão, ele revela o sonho do padeiro e do copeiro. O copeiro é restaurado, e ele fala, não se esqueça de mim. E 1 ano se passa, e ali ele é esquecido, e talvez, José, não sei, cadê os sonhos de Deus para mim? Talvez você esteja aqui questionando, não foi bem isso que eu sonhei. Mas, irmão, tudo isso faz parte de um processo, de um plano de Deus, para te formar, para te preparar para aquilo que Ele tem no futuro. E a gente tem que passar isso para as crianças, para que não se desanime, não se desencorajem. O dia vai chegar. Enquanto esse dia não chega, faça como José. Seja fiel no pouco, que um dia você vai poder ser fiel no muito. Porque lá na casa de Potifar, a palavra de Deus diz que o Senhor era com José. E o abençoou. E abençoou toda a família de Potifar. Na prisão, o Senhor estava com José e o abençoou ali. Então é preciso que a gente acompanhe as crianças quando elas duvidarem, porque não é bem isso, a família, questões familiares, seja lá o que for, o rumo está tomando uma direção diferente aos sonhos de Deus. Eu quero dizer que depois de ter ouvido aquilo sobre um passo emocional, eu acho que foi um ano ou 2 depois, eu comecei a andar para longe de Deus. Cada vez mais longe, adolescência, para adolescência. E eu, sem querer, eu fui entrar numa sala, que geralmente não tinha ninguém, se reunindo para fazer bagunça com um colega meu, que também era outro bagunceiro, né? Mas quando eu abri a porta, a mocidade da igreja estava ali reunida. Eu não me lembro, talvez uns 40 jovens reunidos. E no que eu abro a porta, eu ouço, estava ali o presidente da mocidade, a secretária, Gerson, que bom que você entrou, a gente está falando de você aqui.
Eu fiquei assim, sem saber por quê. Porque eu não era dos jovens ainda, né? O que foi feito daquela sua decisão de querer ser missionário? Sabe o que eu respondi? Aquilo foi simplesmente um passo emocional. E assim que eu falei isso, eu tive que sair às pressas e ir para o banheiro chorar. Como Pedro, que negou a Jesus. Porque eu sabia, a convicção do Espírito Santo, que não era, mas meu coração fechou. Agora, não sei se você está se perguntando, será que algum da mocidade foi lá conversar com o Gerson? Espera aí, Gerson, não foi bem assim. Vamos conversar. Será que você não está enganado? Não teve uma pessoa, ninguém dos líderes da mocidade que viesse me ajudar. Então, meu desafio para você, acompanhe as suas crianças na visão que Deus deu para elas. Procure ajudá-las, aconselhar. Elas vão talvez querer se desviar do caminho. Nós precisamos de evangelistas e pastores, precisamos também de crianças, pastores de crianças. Nós temos aqui, vocês são pastores e pastoras também dos pequeninos, para apacentar, para cuidar, para que não morra a visão de Deus para elas, para que elas, não só quando crescerem, mas mesmo na idade em que estão agora, nas diferentes idades, a que vocês ministram, possam estar sendo já usadas hoje, para a glória de Deus. Não se desviem do chamado. E vocês são peças fundamentais. Deus tem colocado joias preciosas, pedras preciosas, para vocês estarem lapidando. Ovelhinhas que vão se tornar verdadeiros leões pelo Senhor. Mas elas precisam, são frágeis. Ovelhas são frágeis, precisam de cuidado, para que a visão não morra. E dali, meus irmãos, me desviei. Aí tentações para desviá-los do propósito de Deus, né? José foi tentado pela esposa de Potifar, os irmãos conhecem a história. Estamos numa batalha espiritual. E a tentação, hoje, né, o que as crianças são desafiadas hoje a se tornarem celebridades, famosas. Né? Se celebra muito os artistas de cinema, televisão, pouco se fala de cientistas. Né? Nós temos que trazer, reconquistar, e trazer de volta os nossos heróis da obra missionária, os nossos heróis, pregadores, os reformadores. Temos que resgatar os nossos heróis, e que esses sejam os modelos para os nossos filhos, para as nossas crianças. Mas o diabo vai tentar, e tentar às vezes até com coisas boas. Eu quero contar a história de 3 Marias. Antes de sair para o Senegal, preguei em várias igrejas no Brasil, falando de missões. Em 3 ocasiões, 3 mulheres, em ocasiões diferentes, vieram para mim e disseram: Gerson, que trabalho que você está fazendo, vai fazer na África? Eu queria dizer que eu tive um chamado, né? E olha, a grande maioria dos que foram chamados na infância, que estão no ministério hoje. Tive um chamado. Algumas foram até se preparar em escola de missões. Mas aí encontrei meu marido. Eu me casei. Estamos bem de vida, graças a Deus. Temos casa, carro, tudo. Mas eu sou a mulher mais infeliz. Meus irmãos, ninguém pode, nenhuma mulher, nenhum homem, nada nesse mundo pode preencher o teu vazio, só o Senhor. E nada se compara a seguir, a prosseguir em busca da vontade de Deus, do plano de Deus para a sua vida, para a vida dos seus pequeninos. Tentações virão. Essas mulheres frustradas porque sabiam que estavam fora da vontade de Deus.
E eu cito aqui, eu não vou entrar muito detalhe nisso, porque o tempo vai avançando. É muito importante, né, aconselhar as crianças que vão ser tentadas a se desviar da vontade de Deus, inclusive adultos. Nós precisamos de nos encorajar mutuamente, diz a Bíblia, porque nós somos desencorajados. É verdade ou não, irmãos? Quantos aqui não ficaram desanimados já no trabalho? Eu posso levantar, eu não tenho 3 mãos para levantar. Várias vezes, quando eu estava, por exemplo, para voltar para o Senegal, recebi uma proposta de me tornar pastor de uma grande igreja aqui em São Paulo. Bom salário, boa casa pastoral, bom ministério, pregar a palavra de Deus. Mas quem vai ali? Os que nunca ouviram. Então nós temos que tomar cuidado com até boas tentações. Quando saí dos Estados Unidos para vir ao Brasil e abrir um trabalho entre as tribos muçulmanas resistentes ao Evangelho em Moçambique, também recebi um convite para me tornar presidente de uma organização no Canadá. Interessante, chega bem na hora que você está para dar um passo. Então nós temos que acompanhar. Por isso é importante não só criarmos eventos para as crianças, contar história missionária, mas nós precisamos de um processo de acompanhamento, né? Porque entre um evento e outro, há muito tempo, e a gente tende a desanimar. Então, um processo em que cada domingo se dê uma ênfase missionária, se conte uma história, ou se interceda por um país, para que a chama missionária não morra. Amém? Vamos fazer isso? Vamos nos engajar, vamos desafiar, vamos envolver as crianças em processos. E você tem aqui a diferença entre processos e eventos. Eu não vou entrar nisso, vocês podem depois ver como é importante ter os dois. Entre um congresso e outro, o que a gente faz com o material que recebemos aqui? Como é que a gente vai ter uma prestação de contas e nos encorajar a ver se estamos colocando em prática aquilo que estamos ouvindo? Porque senão a gente esquece, né? Um pouco depois do congresso, o que ele falou mesmo, né? Então é importante um processo. E outra coisa, outro obstáculo é a demora em ver os sonhos se tornarem realidade, né? José tinha 17 anos quando Deus deu esse sonho, e foram 13 longos anos de espera e de muita provação até que o dia chegou. Assim foi comigo. Graças a Deus, na sua grande fidelidade, esse meu irmão aqui que falou um passo emocional, eu o levei para as drogas. Passamos anos miseráveis. Foram 7 anos da minha vida das vacas magras, 7 anos de morte. Aliás, quase morri de overdose, mas voltando para São Paulo, o tempo é curto para contar todos os detalhes, mas chegando na casa dos meus pais, eles, cabelão comprido, a gente era hippie, aquela coisa doida, meus pais sofrendo com a gente, mas a mamãe sempre orando, né? Todos os dias orava por nós. E graças às orações dela, da igreja, o meu irmão disse: Gerson, a Bíblia é um livro, perdão da palavra, desbundante, era a gíria da época, um livro fantástico. Eu olhei nos olhos dele, ele era ateu, não cria em nada. Eu era místico, cria numa força eterna, não sei o quê, aquela coisa, tudo besteira. A gente passava o dia discutindo, quebrando o pau nas ideologias aí. Mas quando ele falou, a Bíblia é um livro fantástico, pela primeira vez, em muitos anos eu abri a Bíblia que a gente usava para fumar maconha com ela. Eu abri aqui. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E Salomão descreve:
procurou construções, palácios, posição, riqueza, mulheres, bebida forte, música. E eu dizia, meu Deus do céu, como é que eu não conhecia esse livro? Minha mãe contava as histórias da Bíblia, como é que eu nunca li isso aqui? Salomão era um hippie, eu não sabia. Porque a gente saiu por causa disso. Qual é o fim da vida? Trabalhar, estudar que nem louco, ganhar dinheiro, morrer e aí, viveu? Não. O que existe que não é vaidade? Chegando no final, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E ali Deus se revelou. Criador existente. Não dá nem para descrever uma coisa dessa. Ah, meu Criador, estou longe de ti, pequei contra ti. E ali Deus me trouxe de volta. E eu quero dizer para vocês, para encorajar, para terminar, que a semelhança de José às crianças, e nós vamos ver os sonhos de Deus se tornarem reais nas suas vidinhas. Em primeiro lugar, porque Ele é fiel. Amém? Ele é fiel. Mas também se nós investirmos na formação delas hoje, para serem usadas hoje, e para poder usar a experiência que elas têm hoje, o ensino que recebem hoje, naquilo que Deus vai realizar através delas no futuro. Não vejam as crianças como cheias de problemas, mas como cheias de potencial para mudar o quadro hoje. E eu tenho vários exemplos aqui, vocês podem ler depois, como organizações não cristãs estão envolvendo crianças para alcançar crianças. Crianças para cuidar da nutrição dos pequeninos, porque é criança que toma conta de criança em país pobre. Estão ajudando quando estão doentes, sabendo o que é bom para pessoas quando estão com febre. E por que nós não podemos, de criança para criança, engajá-las na evangelização dos meninos de rua, por exemplo? Levá-las com a gente para ministrar até a adultos. Eu estive numa reunião em Londres, esteve ali o Prêmio Nobel da Paz, um indiano, com um dos meninos que ele ajudou a resgatar da escravidão infantil, que é uma tragédia no mundo hoje. 40 milhões de escravos hoje no mundo, maioria crianças. E esse menino, ele transformou num advogado, um batalhador pelos direitos humanos das crianças tão violados na Índia. E por que nós não podemos levantar profetas crianças, apóstolos crianças, evangelistas crianças, que também saiam por aí, pregando até para o presidente, se for necessário? Muda essa política suja. Nós vamos ver os sonhos se tornar realidade se continuarmos a apoiá-las nas suas diversas trajetórias. Deus tem vários caminhos. E as crianças vão precisar de apoio para não perderem 7 anos, como eu perdi, nas mãos de Satanás. E Deus quer usar a sua vida. Deus te chama para não desistir delas, não desanimar. Eu sei que as dificuldades são grandes, falta de apoio, falta de dinheiro, já se falou muito sobre isso, mas não tem preço o que você, meu irmão, minha irmã, está fazendo, formando o vaso de Deus que Ele vai usar para a sua glória no futuro. Não desanime. Nós vamos ver os resultados desses sonhos se tornarem realidade se temos prioridade ao trabalho de intercessão por elas, orando para que Deus as mantenha, como a minha mamãe, que não deixava de orar por nós até que Deus nos trouxe. E nós vamos ver porque Deus é fiel, como diz em Tessalonicenses 5:24, e Ele também o fará. Que privilégio, irmãos e irmãs, ver as crianças de nossas igrejas, de nossas comunidades, aquelas criancinhas que estão ensinando, ministrando, cuidando, pastoreando,
serem chamadas para o reino e formadas para transformar o mundo pelo poder do Evangelho e pelo amor de Deus nas suas vidas, que elas vão compartilhar ao seu redor. As crianças mais terríveis que vocês têm podem ser os apóstolos de amanhã. Amém? Não desanimem delas. Pede a Deus que dê uma porção dobrada de amor, porque eu sou professor, fui professor na Noruega, tem uns meninos, tem gente lá que é difícil, né? Mas, com o amor de Deus derramado no nosso coração, elas vão ser ajudadas a prosseguir no chamado que Deus tem para as nossas vidas. Oséias, pode vir. Eu queria terminar orando: dá-nos, Senhor, a tua visão, a visão do potencial que cada criança tem, do papel que cada uma delas tem, no teu plano missionário, para revolucionar esse mundo. Dá-nos, Senhor, a graça para fazermos a nossa parte com excelência, com dedicação, na formação delas, em nome de Jesus. O missionário William Carey dizia: esperai grandes coisas de Deus, realizai proezas para Deus. Amém? E Deus há de continuar capacitando, derramando a sua graça, para que você possa continuar esse ministério de instrumento para a formação de futuros missionárias pela glória de Deus. Amém? Nós vamos cantar esse hino. Enquanto cantamos, eu queria que, se você hoje quer renovar o seu compromisso com o Senhor: Senhor, eu quero ser usado por Ti na formação de missionários, de evangelistas, de apóstolos. Gostaria que você ficasse de pé nesta manhã. Eis-me aqui, diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim.